Descrição da escola e materiais. Um playground, uma quadra sem cobertura, com marcações de futsal e vôlei, uma quadra coberta, com marcações para vôlei, handebol, futsal e basquete, 5 bolas de futsal, basquete, handebol e vôlei, 15 cones, 35 bambolês, 10 cordas e 2 redes de vôlei. Quantidade de aulas por turma e alunos. Serão uma turma de cada ano, sendo assim 5 salas. Cada turma será composta por 30 alunos com 3 aulas semanais de educação física. Salário. O salário será de R$ 50 por aula, sendo assim o salário dos professores do primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, de R$ 1.200, e o salário mensal do professor do quinto ano de R$ 600. Falar da história da educação física no Brasil. Brasil Colônia. O primeiro relato foi feito por Pedro Vaz de Caminha, que relata que em uma de suas cartas indígenas estavam dançando, pulando e girando. E nas senzalas os negros trouxeram a capoeira, os escravos. Brasil Império, período que dá início ao desenvolvimento do Brasil. A educação física foi dividida em duas áreas: áreas do exercício corporal e exercícios que exercitavam a memória. E a implementação da ginástica nas escolas militares e em partes do Rio de Janeiro, que era a capital da época. Brasil República. Na era Vargas, com a criação do Ministério da Educação e da Saúde, a educação física começou a ganhar destaque. Nesse período surgiram leis que tornaram a educação física obrigatória na escola. Brasil contemporâneo. Pós Segunda Guerra Mundial, com o passar do tempo, tem-se o início da ditadura, onde se começa a investir fortemente na educação física escolar, assim fortalecendo. Em 1980, a educação física começou a ser criticada, pois era mecanicista. Só esportes não tinham por que se deveria fazer isso. Não tinha parte pedagógica ou coordenação motora. Começou a se desenvolver em escolas especiais, voltada para ajudar os alunos com deficiência. Já o modelo desenvolvimentista, por sua vez, busca proporcionar a melhora da condição motora dos alunos, para que alguns erros sejam corrigidos. Hoje são poucos os professores que mostram a maioria dos esportes para os alunos, com sua parte prática e teórica. Iniciando a discussão sobre as principais abordagens da educação física, a gente colocou aqui como principal referencial teórico o livro da Soraya Cristina, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. Iniciamos aqui agora com a abordagem desenvolvimentista. Nela, o movimento ele é o principal meio e fim da educação física. Na abordagem desenvolvimentista não se busca discutir questões sociais, resolver problemas sociais do país, que para eles considera que muitas vezes um discurso genérico não é o suficiente para abarcar a tamanha complexidade desses temas. Então, a aprendizagem do movimento é o principal foco deles. Por meio da habilidade motora, eles acreditam que o ser humano ele consegue se adaptar e resolver os principais problemas que ele enfrenta no cotidiano. E para isso eles estabelecem que deve haver uma sequência pedagógica no ensino dos conteúdos, obedecendo o nível de complexidade que vai do menos complexo para o mais complexo. O que seria o menos complexo? Seriam as habilidades básicas, suas habilidades locomotivas como andar, correr, saltar, habilidades manipulativas como rebater, chutar, lançar, e habilidades de estabilização, que são girar, flexionar. Já as habilidades específicas, na perspectiva desenvolvimentista, eles acreditam que é muito fruto cultural, fruto do meio onde o indivíduo se encontra. E ela se manifesta por meio do jogo, do esporte, do circo e danças. Na abordagem construtivista interacionista, a construção do conhecimento ocorre a partir da interação do sujeito com o mundo. Nela se preconiza que deve-se respeitar o universo cultural do aluno, além também de respeitar os conhecimentos prévios que esse aluno possui.
A construção desse conhecimento ela ocorre também estabelecendo um nível de partindo do menos complexo para o mais complexo. Ela é muito pautada na questão do jogo, de resgatar a cultura dos jogos e brincadeiras populares. O jogo ele é tratado não só como um conteúdo, mas também como uma estratégia de aprendizado. Então, enquanto o aluno joga, o jogo em si, com as regras, com as dimensões, o espaço dele, gera situações e problemas que esses alunos têm que resolver por conta própria. E no meio dessa resolução de problema é onde eles conseguem aprender. Nessa cultura do jogo há muita importância de preservar o fator lúdico, onde o aprendizado ele tem que ter essa importância de ser divertido para as crianças. A abordagem crítico-superadora utiliza o discurso da justiça social como apoio. Ela é amparada no marxismo e no neomarxismo. Ela julga os elementos da sociedade a partir de uma ética que representa os interesses de uma determinada classe. Essa pedagogia ela levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. A abordagem crítico-superadora valoriza a contextualização dos fatos e o resgate histórico. Ela considera a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. É preciso que o aluno confronte os conhecimentos do senso comum com o conhecimento científico e, a partir disso, ele pode expandir o seu acervo de conhecimento. Falando agora da abordagem sistêmica, ela busca garantir as especificidades na medida em que se considera o binômio corpo-movimento como meio e fim da educação física. A abordagem sistêmica busca integrar e introduzir o aluno no mundo da cultura física, formando um cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais da educação física, que são elas o jogo, o esporte, a dança, a ginástica. O exemplo de como a abordagem sistêmica atua é como, por exemplo, na corrida. Não basta o aluno correr em volta da quadra. Na abordagem sistêmica é preciso saber por que ele está correndo, como correr, quais os benefícios dessa corrida e qual a intensidade, frequência e duração são recomendáveis nessa corrida. Sobre a abordagem da psicomotricidade, o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos, psicomotores. Ela busca garantir a formação da criança integral, busca levar a criança a tomar consciência do seu corpo, sua lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação dos seus gestos e movimentos. A educação psicomotora ela preconiza que deve ser praticada desde a mais tenra idade. Sobre a abordagem crítico-emancipatória, a linguagem tem papel importante no agir comunicativo e funciona como forma de expressão de entendimentos do mundo social para que todos possam participar em todas as instâncias de decisão, na formulação de interesses e preferências e agir de acordo com as situações e condições do grupo em que se está inserido e do trabalho no esforço de conhecer, desenvolver e apropriar-se da cultura. O professor ele deve confrontar o aluno com a realidade de ensino, fazendo com que o aluno descubra pela própria experiência manipulativa as formas e meios para participação bem-sucedida em atividades e movimentos de jogos. Os alunos devem aprender a perguntar e questionar sobre suas aprendizagens e descobertas, com a finalidade de entender o significado cultural da aprendizagem. Em relação à abordagem cultural, ela se baseia numa perspectiva antropológica, sendo um contraponto à ênfase biológica. Há um enfoque cultural, porém não se exclui totalmente esse aspecto biológico. Por exemplo, há uma discussão vinculada ao surgimento da cultura ao longo da evolução dos primatas até o aparecimento do Homo sapiens. Se todo movimento corporal é considerado um gesto técnico, não é possível atribuir valores, a não ser dentro de um contexto específico. Por isso, essa abordagem cultural preconiza que não devem existir técnicas melhores ou piores. Toda técnica é cultural, fruto de uma aprendizagem específica, em uma determinada sociedade, num período de tempo específico. Então, o ponto de partida da educação física sob a perspectiva cultural é o repertório que cada aluno possui quando chega à escola. Uma vez que toda técnica corporal é cultural, não existe técnica melhor ou a mais correta. A abordagem dos jogos cooperativos é pautada na valorização da cooperação em detrimento da competição. A estrutura social que determina se os membros de determinadas sociedades
irão competir ou cooperar entre si. Essa abordagem ela entende que há um condicionamento, um treinamento na escola, na família, na mídia, para fazer as pessoas acreditarem que elas não têm escolha a não ser aceitar a competição como opção natural. Para isso, essa abordagem dos jogos cooperativos sugere o uso dos jogos cooperativos como força transformadora, já que eles são divertidos para todos e têm um sentimento de vitória, criando um alto nível de aceitação mútua. O ponto de partida dessa perspectiva é o jogo, sua mensagem, suas possibilidades de ser uma prazerosa comunicação, um espaço importante para viver alternativas novas, gera uma contribuição para a construção de uma nova sociedade baseada na solidariedade e na justiça. A abordagem da saúde renovada busca levantar alternativas que possam auxiliar na tentativa de reverter a elevada incidência de distúrbios orgânicos associada à falta de atividade física. A prática da atividade física na adolescência e infância se caracteriza como um importante atributo no desenvolvimento de atitudes, habilidades e hábitos que podem auxiliar na adoção de um estilo de vida ativo fisicamente na fase adulta. Essa abordagem sugere a redefinição do papel dos programas de educação física na escola, agora como meio de promoção da saúde ou a indicação de um estilo de vida ativo. O currículo nesse tipo de abordagem contempla não só os aspectos práticos, mas também conceitos e princípios teóricos que atuam no sentido de promover a adoção de hábitos saudáveis ao longo da vida. Para encerrar, trataremos agora da abordagem dos parâmetros curriculares nacionais. Os PCNs colocam a cidadania como eixo norteador. Nisso, essa abordagem coloca a educação física escolar como responsável pela formação de alunos que sejam capazes de participar de atividades corporais, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal, reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis e relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia, reivindicar, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer. Essa abordagem ainda ressalta a importância do saber fazer e do saber ser, que é caracterizado nas diferentes dimensões que são elas, conceituais e factuais, procedimentais e atitudinais. Amparado por autores como Piaget e Vygotsky, o nosso projeto pedagógico ele entende que o ambiente ele tem uma enorme importância na construção do conhecimento do indivíduo. Então, a abordagem pedagógica que mais se assemelha a essa constatação é a construtivista interacionista, onde o professor ele atua como mediador entre o aluno e o conhecimento. Para isso, a gente vai recorrer muito ao jogo, não só como conteúdo, mas principalmente como método. O jogo, a estrutura dele, as suas regras, para criar situações, problemas que vão provocar constatações no aluno, de modo a levá-lo a resolver essas situações e dessa forma estar expandindo tanto suas capacidades cognitivas, tanto quanto motoras e socioafetivas. Nosso trabalho também tem uma forte influência dos PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, que é a questão de valorizar o ambiente cultural no qual o aluno está inserido, seus conhecimentos prévios, ainda o fato de estar trabalhando os conteúdos em todas as suas dimensões, que vão além das procedimentais, como também as conceituais, factuais e atitudinais, ou seja, é importante o aluno saber fazer e o aluno saber ser. Além disso, como o nosso projeto ele é coerente com a cultura corporal do movimento, a gente espera oportunizar aos alunos o contato, a aproximação com diferentes culturas corporais, as diferentes formas de dança, de ginástica, circo, as diferentes modalidades esportivas, para que esses alunos eles possam estar tendo, além de favorecer aquilo que tem significado para eles, está também oportunizando que eles conheçam, que eles se formem culturalmente, conheçam coisas novas.
Os saberes e temas a serem desenvolvidos serão, no primeiro ano, as danças e atividades rítmicas e expressivas, o circo, a ginástica, os jogos e as brincadeiras populares. No segundo ano, serão os jogos de bola com as mãos, os jogos de bola com os pés, os jogos de oposição e os jogos de aventura. No terceiro ano serão as lutas, os jogos africanos, as danças regionais e folclóricas e os jogos pré-desportivos. No quarto ano será o basquete e o handebol, o voleibol e o futebol, o atletismo e os jogos eletrônicos. E no quinto ano será a saúde e qualidade de vida, alongamentos, ginástica rítmica, danças africanas, circo, jogos de raquete e de bastão. O processo de avaliação ele deve ser feito de maneira contínua, então o professor durante todo o processo vai estar avaliando seus alunos. Essa avaliação ela deve ser no âmbito qualitativo, não quantitativo. O aluno ele deve ser comparado sempre consigo mesmo. Então o desempenho deles vão ser avaliados de acordo com aquilo que eles faziam antes. Ao final do processo, o aluno ele deve conhecer e valorizar todas as manifestações culturais que lhe foram apresentadas. A avaliação vai ser feita quanto ao próprio desempenho dele, de acordo com as progressões que ele foi apresentando nas práticas, nos conceitos e nas atitudes. Os conceitos e as atitudes serão avaliados por meio do diálogo constante, ocasionalmente por grupos focais e também por trabalhos de pesquisa. E esses mesmos trabalhos de pesquisa serão feitos como método também de recuperação, caso o aluno apresente algum tipo de insuficiência quanto ao conhecimento dos fatos e dos conceitos relacionados a todas essas manifestações que serão trabalhadas. Tratando agora do nosso plano de ação, começamos aqui com o primeiro ano do ensino fundamental. No primeiro bimestre estaremos trabalhando nos conteúdos aqui danças e atividades rítmicas e expressivas e o festival de dança, com o objetivo de proporcionar aos alunos a experiência do movimento ritmado, de modo que possam experimentar, criar e ressignificar os movimentos da dança. No segundo bimestre estaremos trabalhando o circo e o festival circense, com o objetivo de apresentar aos alunos a cultura circense de modo a permitir que ressignifiquem tais práticas. No terceiro bimestre estaremos trabalhando a ginástica e o festival de ginástica, com o objetivo de apresentar a ginástica, permitindo que os alunos criem e ressignifiquem os movimentos dessa manifestação corporal. E para encerrar, no quarto bimestre, estaremos trabalhando os jogos e brincadeiras populares com o festival de brincadeiras populares. O objetivo aqui é apresentar aos alunos os diversos jogos e brincadeiras pertencentes à nossa cultura. No segundo ano do ensino fundamental, no primeiro bimestre estaremos trabalhando os jogos de bola com as mãos, com o objetivo de apresentar aos alunos o elemento bola, trabalhando-o por meio do jogo, se utilizando das mãos para cumprir as tarefas. No segundo bimestre, estaremos trabalhando os jogos de bola com os pés, com o objetivo de apresentar aos alunos a família dos jogos de bola com os pés, que se apresenta na sociedade como uma variante do futebol. No terceiro bimestre, estaremos trabalhando os jogos de oposição, com o objetivo de apresentar o conteúdo lutas por meio de jogos de oposição. No quarto bimestre, estaremos trabalhando os jogos de aventura e acantonamento, com o objetivo de trabalhar as noções sobre o meio ambiente por meio do jogo, num ambiente. Ensino Fundamental 1, terceiro ano. Primeiro bimestre, luta simples e capoeira. Aprofundamento o tema de lutas, destacando seu caráter multicultural. Segundo bimestre, jogos africanos. Favorecer os alunos o contato com a cultura africana. Terceiro bimestre, danças regionais e folclóricas. Apresentar as diversas manifestações artísticas brasileiras. Quarto bimestre, danças regionais e folclóricas. Introduzir a ginástica de modo a permitir que os alunos criem e ressignifiquem. Ensino Fundamental 1, quarto ano. Primeiro bimestre, esportes coletivos 1, basquetebol e handebol. Apresentar aos alunos o perdepostos mais populares no Brasil. O jogo será um método de ensino, gerando situações, problemas, permitindo que os alunos se expressem e ressignifiquem a prática. As dimensões factuais, conceituais e atitudinais também serão
completadas. De início serão trabalhadas suas modalidades de invasão, que se utiliza as mãos, basquetebol e handebol. Segundo bimestre, esportes coletivos. 1. Voleibol e futebol. Introduzir o vôlei, o jogo em que se utiliza as mãos, porém com duas equipes, separadas por uma rede. Depois será trabalhado o futebol, esporte coletivo de invasão, que se joga com os pés. O jogo será utilizado como método. Terceiro mês. Esportes individuais 1. Atletismo. Trabalhar o atletismo por meio do jogo, permitindo que os alunos ressignifiquem a prática sob forte influência do lúdico. Quarto mês. Jogos eletrônicos. Se apropriar dos jogos eletrônicos, reconhecendo Ensino Fundamental 1, quinto ano. Primeiro bimestre. Trabalhar as noções de saúde e bem-estar, conscientizando sobre a importância da atividade física nesse sentido. Apresentar os alongamentos, esclarecendo sobre sua importância. Segundo bimestre. Trabalhar a ginástica com o elemento da música, apresentar a cultura africana por meio da dança. Terceiro bimestre. Aprofundar o conteúdo circo de modo a reproduzir e ressignificar sua prática. Quarto bimestre. Apresentar os jogos de raquete e bastão, permitindo que os alunos criem e recriem suas diversas manifestações na nossa cultura, como o bete ou taco.